Olá, bom dia, turma. Nossa aula de hoje é sobre dilatação volumétrica. Nessas últimas aulas a gente está estudando sobre dilatação. A gente já viu a dilatação linear, que é a dilatação em uma única dimensão, dilatação do comprimento. A gente viu na aula de semana passada a dilatação superficial, que é a dilatação da superfície, quer dizer, uma dilatação em duas dimensões, comprimento e largura. E hoje a gente vai ver a dilatação volumétrica, que é a dilatação do volume. A dilatação volumétrica ela ocorre devido ao aquecimento, ao aumento de temperatura de um corpo e como o nome já bem identifica a dilatação do volume, o volume a gente tem uma figura em três dimensões, altura, comprimento e largura. Então, quando a gente tem uma dilatação em três dimensões, a gente tem a dilatação do volume. Como calcular essa dilatação do volume? A gente tem que delta, em física é variação, então ΔV é a variação do volume, vai ser igual a V0, volume inicial, vezes o gama, que representa aqui o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes a variação da temperatura, a temperatura que o corpo estava no início e a temperatura que ele vai estar agora no final, depois de um aquecimento. Aí a gente tem, aqui repetindo, ΔV variação do volume, V0 volume inicial, o gama coeficiente de dilatação volumétrica e o ΔT variação de temperatura, a temperatura final menos a temperatura inicial. Aí a gente viu na aula anterior que o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, ele é duas vezes o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. Porque o coeficiente de dilatação linear, uma dimensão. Superficial, duas dimensões. E como o volume são três dimensões, então esse coeficiente de dilatação volumétrica, que é o gama, ele corresponde a três vezes o alfa, a três vezes o coeficiente de dilatação linear, já que linear uma dimensão, volumétrica três dimensões. Então, se na questão aparecer o coeficiente de dilatação linear, a gente não pode esquecer de multiplicar por 3, já que o coeficiente de dilatação volumétrica é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Aí a gente tem aqui um exemplo para a gente resolver de acordo com esse procedimento, com essa forma. A gente tem uma barra de ouro, que é a 20 graus Celsius de temperatura, tem as seguintes dimensões: 20 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura e 5 centímetros de profundidade. Qual será a sua dilatação após ser submetida a 50 graus Celsius de temperatura? Então, é uma barra de ouro que está a 20 graus Celsius, as dimensões 20 cm de comprimento, 10 cm de largura e 5 cm de profundidade. E se essa barra for colocada numa temperatura de 50 graus Celsius, qual vai ser a sua dilatação? De quanto ela vai aumentar de tamanho? Então, a gente tem aqui que ver os dados da questão. A questão ainda diz que o coeficiente de dilatação volumétrica do ouro é 15 vezes 10 a menos 6. Como ele já deu o coeficiente de dilatação volumétrica, a gente não precisa multiplicar. Mas se esse valor fosse o coeficiente de dilatação linear, a gente teria que multiplicar ele por 3, que não é o caso nessa questão. Então, a gente tem que identificar os valores que a gente tem na questão. A área inicial vai ser de 1000, mas por que 1000 centímetros cúbicos? Porque é um volume, e o volume é o produto das três dimensões. Ele não deu o volume, ele deu as três dimensões. Quando vier as três dimensões, na questão a gente tem que multiplicar essas três dimensões para encontrar o volume. Então, é 20 vezes 10 dá 200, 200 vezes 5, 1000. Então, o volume vai ser de 1000 centímetros cúbicos. A variação de temperatura, ele estava na temperatura de 20 e vai ser passado para uma temperatura de 50. Então, a variação vai ser de 30, de 20 para 50, 30. E o coeficiente de dilatação, 15 vezes 10 a menos 6. Então, é só a gente substituir. O volume inicial é 1000. O coeficiente de dilatação volumétrica, o gama, 15 vezes 10 a menos 6. E a variação de temperatura igual a 30. Então, 1000 vezes 15 dá 15.000, vezes o 30 vai dar igual a 450.000, vezes 10 a menos 6. Como o expoente é negativo, então a gente vai ter que colocar números após a vírgula. Menos 6, então 6 números após a vírgula. Aí a gente conta. 1
2, 3, 4, 5, 6. A vírgula vai ficar à esquerda do 4. Então, como não tem nenhum número à esquerda do 4, a gente coloca um 0. Fica 0,45 centímetros cúbicos. Vai ser o que? O tamanho, né? Que esse volume, né, dessa barra de ouro vai aumentar. Se fosse para calcular o volume final, basta, né, somar o volume inicial mais o volume da variação, e aí a gente teria o volume final. Um abraço a todos, uma boa aula e até a próxima.